Então, pessoal, dá uma olhada nessa notícia aqui que repercutiu recentemente, acredito que hoje mesmo, dia 3 de novembro, dia que eu estou gravando este vídeo, embora se trate de uma declaração dada no dia 1º, quarta-feira, e é uma declaração aqui de um ex-membro do Mossad, o senhor Udi Levy, que é considerado aqui um dos maiores especialistas em terrorismo do mundo e ex-chefe de divisão do Mossad, que é o serviço secreto lá do pessoal de Israel, do governo de Israel. E ele disse o seguinte, que quem é o cabeça ali do Hamas, quem é o responsável por colocar dinheiro nesse grupo terrorista, é o Catar, é o governo do Catar, sim, o país que sediou a última Copa do Mundo de futebol, né? Além disso, existiriam também empresas de fachada aqui no Brasil, apoiando o Hamas, inclusive do ponto de vista financeiro. Olha que coisa impressionante que traz para esse tabuleiro geopolítico aí que está se desenhando, se desenrolando nessa guerra entre Israel e Hamas, traz para esse tabuleiro mais um player político, no caso aqui o Catar, mais um país do Oriente Médio que pode de alguma forma estar envolvido nesse conflito. Então vamos dar uma olhada nessa história aqui. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante nessa história, pode ter certeza disso, né? Então isso aqui é uma reportagem da Gazeta do Povo, mais uma vez eu falando da Gazeta do Povo aqui no canal, né? Eles podiam até me patrocinar, tudo bem que eu estou lendo aqui em modo de leitura esse texto que eu nem sei se é aberto para o público em geral, né? Mas estou falando, dando bastante publicidade aqui para o pessoal da Gazeta do Povo, né? Então, eles participaram aqui dessa coletiva de imprensa em que o tal especialista Udi Levy, né, conforme eles citaram, um dos maiores especialistas em terrorismo do mundo e que foi chefe de divisão lá do Mossad, então eles participaram dessa coletiva de imprensa que ele deu aí também, né? E o que ele afirmou, basicamente, é o seguinte, que além aí do próprio Irã, que como todo mundo já sabe, isso aí não é novidade nenhuma, patrocina grupos terroristas na região do Oriente Médio e grupos que atuam em outras áreas do mundo também, né? O mais famoso sendo o Hezbollah, que inclusive tem braços aqui na América Latina, acredite ou não. Isso não é um problema isolado lá de Israel, do Oriente Médio, nada disso. Isso está se espalhando por toda parte, é muito perigoso, né? Mas além do Hezbollah, que é o grande nome, então, o Irã ajuda e patrocina outros grupos terroristas ali também, né? Além de outras empresas de investimentos do Hamas e de doações que, olha só, são realizadas até mesmo por meio de criptomoedas, né? Mas a grande novidade aqui realmente é a presença do Catar nessa história de financiamento do Hamas, agora sim, Hamas, né? Então, o Catar seria a principal força subestimada e raramente mencionada por trás do financiamento do grupo terrorista Hamas. Mas a coisa vai além. O Udi Levy falou também que os terroristas do Hamas dispõem de uma infraestrutura formada por empresas de fachada em toda a América Latina, incluindo o Brasil. E olha só, dado o grau de puxa-saquismo da imprensa brasileira para o Hamas, né, essa passação de pano que eles fazem para os atos terroristas do Hamas, eu não me surpreenderia se tivesse veículos de imprensa aqui no Brasil sendo pagos com dinheiro do terrorismo. Isso aí não me causaria surpresa alguma. Até porque tem muita gente aí que defende a China, por exemplo, e que já se sabe que recebe uma grana preta para isso. Eu falei disso aqui no meu canal, inclusive um vídeo muito importante. Vou ver se eu deixo no comentário aqui, vou ver se eu deixo na aba de comunidades, para quem não assistiu ainda ver a questão da China interferindo aqui no Brasil por meio da mídia, né? Mas ele não entra em detalhes, infelizmente, sobre quais seriam essas empresas de fachada atuando aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Seria muito bom, muito importante saber isso aqui. Mas o que ele disse, basicamente, é que é inacreditável o que está acontecendo aqui na América Latina. Ele declarou o seguinte: há centenas de empresas de fachada do terrorismo sendo abertas no Equador, Paraguai, Argentina, Chile e Brasil. Nós estamos juntos nessa história aí. Inclusive, aí, de acordo com ele, a presença de grupos terroristas aqui na região, conforme eu falei, o Hezbollah está por aqui e tem relações com o PCC. Não é só o PT que tem diálogo cabuloso com o PCC, não. O Hezbollah também. E isso explica por que a esquerda gosta tanto de grupos terroristas. Eles gostam de facções criminosas também,
não faz diferença nenhuma. PT faz parte do Foro de São Paulo, assim como as Farc fazem parte também, que é tanto uma facção criminosa quanto um grupo terrorista, não é? Mas, nas palavras aqui do especialista, o ex-especialista do Mossad, né, essa relação equivale a uma infraestrutura que, inclusive, ameaça a segurança da região toda aqui da América Latina. Então, o Di Levy faz questão de frisar que ele é um cidadão privado, ou seja, ele não é membro do governo, não fala em nome do governo de Benjamin Netanyahu, não é uma autoridade israelense falando aí um discurso do governo. É um discurso particular dele, mas que é um sujeito que tem uma larga experiência nessa área, conhece muita coisa nesse sentido aí. E ele afirmou o seguinte, que o Catar é a cabeça da serpente dos fundos usados pelo Hamas e outros grupos terroristas. E segundo ele, o Hamas teria recebido 1,5 bilhão de dólares. Olha a montanha de dinheiro, mais de 7 bilhões de reais aí, apenas do Catar. Isso aqui é apenas a grana que veio do Catar, fora o que vem do Irã, de outras doações particulares em criptomoedas e tudo mais. Isso aqui desde 2015, no espaço de 8 anos, faz as contas aí, dá quase 1 bilhão de reais por ano, cara, uma coisa impressionante aí. E esse investimento catariano bilionário, segundo o especialista no Hamas, teria 3 vias, né? Por bancos na Turquia, que é como o banco aqui, Kuwait, não sei como é que pronuncia isso aqui, que seria ligado à Irmandade Muçulmana, também o Banco Islâmico do Catar, e organizações humanitárias de fachada. Você sabe que tem muitas ONGs operando ali na região e tudo mais. Não seria qualquer espanto, inclusive, que se nós descobríssemos hoje que muitas dessas ONGs, que inclusive recebem dinheiro, não apenas essas ligadas diretamente ao Catar, mas tantas outras, na verdade, estão usando recursos para financiar o grupo terrorista e suas atividades terroristas ali na região, né? Então, de acordo ainda com ele, os catarianos estiveram envolvidos desde o 11 de setembro e compraram o mundo. Isso aqui é uma coisa muito impressionante, ainda realmente uma coisa muito impactante. E ele cita, inclusive, o fato de que as cabeças ali do Hamas e de outros grupos terroristas vivem de forma luxuosa lá na capital Doha, não sei, na capital do Catar, longe do conflito, mais ou menos igual os chefes das facções criminosas aqui no Brasil, inclusive, fazem, né? Eles não estão ali no epicentro de suas atividades, estão muito longe, tranquilamente aí. E aqui ele cita algo muito importante, que é o crescimento da influência do Catar, dos cidadãos do Catar, em várias partes do mundo, principalmente por conta de seu poderio econômico. Então, eles trouxeram para lá a questão da Fórmula 1, foi levada lá para o Catar, também a Copa do Mundo e outras participações em empresas ocidentais, como a Volkswagen, a British Airways, o Deutsche Bank e também o Barclays, né, o famoso banco britânico lá. Inclusive, eles são donos até de parte do Empire State Building, lá em Nova York. Então, é claro que as acusações dele aqui são muito graves e carecem de mais investigações, obviamente. Por enquanto, é só a palavra dele, o testemunho dele a esse respeito. Eu digo que faz algum sentido, sim, porque manter um grupo terrorista custa muito dinheiro. Eles são praticamente aqui, o Hamas, praticamente um exército. Tudo bem que eles não têm armas de ponta, né? Porque, digamos, para você ter aí uma frota de navios, ou você ter uma quantidade ali de aviões, de caças e tudo mais, 1 bilhão de dólares não dá nem para o cheiro para você começar essa história aí. Realmente, isso não dá uma capacidade, um poderio militar para o Hamas a ponto de bater de frente aí com um exército profissional, militarizado mesmo, como o de Israel. A grande verdade, porém, é que essa grana é mais do que suficiente para manter um grupo terrorista sim funcionando, inclusive com domínio territorial, como o pessoal do Hamas domina a faixa de Gaza há muitos anos, né? A própria Al-Qaeda, por exemplo, dispunha de menos recursos do que isso, se eu não me engano, né? Mas, conforme eu falei, essa grana é só do Catar, seria só do Catar, fora outros financiamentos ainda. Mas carece de mais investigações a esse respeito, porque uma forma de você acabar com o movimento terrorista é você sufocar o seu financiamento. Se o pessoal conseguir descobrir como que esse dinheiro chega até os terroristas, talvez fique mais fácil evitar que isso aconteça no futuro ou mesmo no presente, sufocando a capacidade de resposta militar do Hamas. Agora, será realmente que o Catar quer partir para esse lado, o lado de apoiar o terrorismo contra o Ocidente?
Será que ele quer realmente esse tipo de coisa? Tem esse interesse religioso por trás desse financiamento de grupos terroristas e tudo mais? Porque a tendência que nós vemos de países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o próprio Catar é de uma aproximação cada vez maior com o Ocidente por questões econômicas e financeiras. Será que isso tudo seria uma fachada para uma tentativa, sei lá, de criar uma grande jihad global, uma jihad mundial, por meio do financiamento e da atuação de células terroristas em várias partes do mundo, em vários países, nos quais o Catar tem algum tipo de participação? Não sei dizer, mas pelo menos para o momento, valeria a pena sim investigar mais a fundo esse tipo de assunto, esse tipo de tema, porque de acordo com essa reportagem aqui, inclusive, parece que essa história já circula há algum tempo, porque cidadãos privados, aí, 330 refugiados sírios, abriram em 2020, por exemplo, aqui, lá na Inglaterra, um processo judicial contra o Banco de Doha, né, da capital lá do Catar, e contra 2 indivíduos do Catar também, porque eles estariam apoiando financeiramente organizações terroristas, não lá na Palestina, mas sim na Síria. Então, existe já esse papo há algum tempo, carece de mais investigações, porque o financiamento desses grupos é algo realmente importante, é uma ótima forma de combater a atuação dos grupos terroristas. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.